Minha irmã, envia novamente, envia para o velho, porque agora que eu lembrei, o WhatsApp que está habilitado aqui no notebook é o velho. Tá bem, só um minutinho. Isso, já foi. Pronto. Se você quiser ir fazendo a sua oração inicial, eu vou tentando abrir, tá? Ok. Então, meus irmãos, quem puder ainda, vamos nos colocar de joelhos mais uma vez, para nós invocarmos o nome do Senhor ainda. É necessário, né? Como diz a minha sogra, muita oração, muito poder. Nós precisamos do poder do Senhor Jesus em nossa vida. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez nesse amanhecer contigo. Tendo a honra, Senhor, de receber as folhas da árvore da vida, meu Deus, que é para a cura das nações. Nós te louvamos, Senhor, por este alimento que o Senhor deseja partilhar conosco, para termos entendimento da importância do tempo que estamos vivendo, da nossa participação em Sua obra. Senhor, nós não somos nada aqui, nada merecemos, Pai, e realmente importa que o Senhor cresça e a gente diminua, Senhor. Mas te suplicamos neste momento, em nome de Jesus, que a tua promessa, Pai, que o Senhor deixou para nós, que nos mostrará coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos, que ela seja conhecida, seja vista em nossa vida neste momento, Senhor. Por favor, nos ajude a partilhar, meu Deus, deste pão, Senhor, deste alimento, e termos, Senhor Deus, ainda compreensão que realmente, Pai, os teus filhos que vivem neste tempo, Senhor, eles precisam de uma entrega, precisam de um preparo e precisam de uma vivência, Senhor, que nenhuma outra geração teve. Por favor, perdoa os nossos pecados, meu Deus, que nada venha nos separar de Ti, Senhor. Transforma verdadeiramente nossa vida. Que nós não sejamos apenas melhorados, mas que nós sejamos preparados para que Cristo venha viver a sua vida em nós. É o que nós te pedimos, meu Deus, sem nenhum mérito, Senhor, mas confiantes nos méritos de Jesus em seu nome poderoso. Neste nome nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vocês estão visualizando o estudo? Sim. Uhum. Eu vou tentar aumentar ele um pouquinho e a irmã já pode iniciar, tá bom, irmã? Ok. Meus irmãos, então hoje nós vamos estar compartilhando, né? Vamos estar estudando juntos esse tema do homem designado. Há muitos anos atrás, né? Vários anos atrás, eu estava num grupo, da qual eu faço parte até hoje, e esse tema foi abordado no grupo e para mim foi assim algo muito especial que eu ainda não tinha entendimento, né? E eu acredito que isso mostra para nós a nossa participação na obra do Senhor, e, né, o chamado grande que ele tem para cada um de nós, para nossos filhos, né? Para que nós possamos encerrar essa obra mesmo, né? Desse ministério que Jesus está desenvolvendo no céu, que é o ministério do Santuário Celestial, tendo a sua contrapartida, né? Nessa parte do santuário terrestre. E nós vamos hoje entender um pouco melhor o que significa, quem era esse homem designado no dia da expiação. A sua função aqui no subtítulo, prendendo Satanás. Isso é algo assim grande, né, irmãos, para que seja encerrada a obra do conflito mesmo entre o bem e o mal nessa terra. Pode passar, irmã. Consegue passar, Nayara? Vamos só aguardar um instantinho, ver se ela... Isso, agora passou direitinho. Então, olha só, nós temos aqui uma figura apresentada para nós em alguns versos da Bíblia, que é o cavaleiro e o seu cavalo. Então, nós vamos abrir juntos neste momento a escritura, né, para que nós possamos ler o que está em Zacarias 10, 3, depois Apocalipse 6, versos 1 e 2, e Apocalipse 19, 11, para que a gente possa entender qual é a serventia, né, deste animal que era usado nas batalhas no Antigo Testamento e por muitos anos antes que houvessem os armamentos dos exércitos como é hoje, né? Então, Zacarias 10, verso 3, diz assim para nós: contra os pastores se acendeu a minha ira,
e castigarei os bodes, pois o Senhor dos Exércitos tem visitado o seu rebanho, a casa de Judá, e o fez como seu majestoso cavalo na peleja. Então, aqui mostra que Deus, em momentos de juízo, né, alguns juízos que foram derramados com misericórdia, no decorrer desses 6.000 anos de conflito entre o bem e o mal, aqui chega um momento em que o profeta Zacarias, ele vê, né, que haveria ali um juízo aonde seriam castigados, já receberiam a ira do Senhor, né? Então a ira do Senhor foi manifesta algumas vezes, mas nós sabemos que principalmente a ira do Senhor, lá em Apocalipse 15:16, refere-se às pragas, né? Quando há um derramar dessa ira santa de Deus contra o pecado. E aqui fala, né, que ele vai castigar os bodes. Então, já vai ter a ver com o nosso tema de hoje, do nosso estudo, né? Falando a respeito da finalização da obra no dia do juízo. Então, Deus ele vai castigar os bodes, né? Então, aqui não fala o bode como sendo o Azazel, mas fala os bodes como sendo aqueles que não são ovelhas. São parecidos em até algum momento no seu crescimento, mas depois de estabelecida a sua personalidade de bode, ele já não volta mais atrás, né? E aqui fala a respeito da casa de Judá, que seria feito o cavalo do Senhor. Então, a Apocalipse 6, versos 1 e 2 também convido os irmãos a abrirem. Apocalipse 6, verso 1 e 2 diz, lá na abertura dos primeiros selos, né? E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão, vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Então, aqui no Apocalipse 6, na abertura dos selos, já é visto um cavalo branco, né, significando a pureza, esse cavalo, ele vem montado, ele é dirigido por um cavaleiro. Então, o personagem principal, em Apocalipse 6, é assim como em Zacarias também, o personagem principal, o foco, não é, não é o cavalo, mas sim o cavaleiro, aquele que vem montado fazendo vingança, né? Que vem derramando sua ira. Contudo, ele tem uma participação especial, né? Aqui denota qual seria a cor desse cavalo. E o seu cavaleiro é o próprio Jesus, né? Ele vem com o arco na mão. Aqui tem uma contrapartida quando a gente fez aquele estudo sobre Ciro, talvez alguns irmãos lembrem, né? Ciro vindo como um libertador. Então, Ciro também ele era reconhecido por ter o arco na mão, né? Em Salmos, fala que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Então, Jesus, ele vem com o arco na mão, mas ele não vem também sem as suas flechas, né? Então, quem são as flechas, né? São os filhos fiéis da herança do Senhor. E nós vemos em Apocalipse 19, verso 11 também, que também menciona, né, sobre o cavalo branco. Então, Apocalipse 19, 11, vai dizer assim para nós. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Então, na volta de Jesus, é visto aqui o céu aberto, e nesse céu aberto vem o cavaleiro. Mas ele vem sobre quem? Ele vem sobre o cavalo branco. Então a gente precisa ver essa questão relacionada à justiça de Cristo, às vestes brancas que nos são oferecidas, né? Pode passar, Nayara. Então, olha só para a gente fazer uma comparação, na Umbanda, o cavalo, ele é o veículo de comunicação entre o mundo espiritual e o terreno. Na Umbanda e no Candomblé, chama-se de cavalo, né? O cavalo é uma entidade que transmite esperança, consolo e boas notícias. Dentro da dimensão religiosa do Candomblé e da Umbanda, o cavalo é o veículo com a qual o mundo espiritual se comunica com o mundo terreno e é a entidade sem limites internos ou externos, portadora na maior parte das vezes de esperança, consolo e boas novas. Então vocês sabem, meus irmãos, que Satanás ele não cria nada, mas ele é um copista, né? Ele procura fazer plágio de tudo aquilo que Deus cria. E aqui, na Umbanda, quando a pessoa ela é usada para receber uma entidade, ela também é chamada de cavalo. Então, ela não tem mais a consciência, ela não domina mais a sua própria mente, mas ela é dominada pelo espírito.
E aqui nós vemos em 3 versos que o Senhor chama o seu povo, em Zacarias, aliás, chama o seu povo de cavalo. Judá seria o seu cavalo na peleja, né? E aí a gente vê, tanto em Apocalipse 6 quanto em Apocalipse 19, o cavalo branco sobre o qual ele vem montado. E isso significa para nós que Jesus, ele reina, ele é soberano sobre um povo que se rendeu totalmente ao Espírito Santo. Esse povo já não é mais dominado pelo seu eu, pelo seu ego, pelos seus planos, mas é um povo que estava disponível. Ele se entrega voluntariamente para que esse Espírito maravilhoso, que é Deus Consolador aqui conosco neste momento, para que ele encha a mente, encha o coração, encha a boca, né? Para que ele molde o viver, para que ele revista de justiça, a justiça de Cristo. Então, esse cavalo, ele mostra para nós que a vitória de Cristo, ele está completamente envolvido com a vitória de Jesus, completamente envolvido, né? E assim como aquele burrinho trouxe Jesus no dia do seu reconhecimento, né, como Messias, que ele entra na cidade, né, conforme também está em Zacarias, né, e nos Evangelhos, mostra assim que Jesus ele veio como príncipe da paz, né, porque o burro ele era o animal que era usado pelos reis, né, e pelos profetas também, principalmente pelos reis, para eles entrarem nas cidades na sua posse, indicando paz. Mas o cavalo ele indicava peleja. Então, como Jesus ele vem montado sobre seu cavalo, agora mostra que ele vem para fazer a luta final contra o mal, né? Mas ele não vem só, ele vem sobre o cavalo. Pode passar. Isso. O que significa a palavra anjo no grego, né? Agora nós vamos começar a fazer alguns paralelos entre isso que nós estamos vendo, né? Então nós vemos que Jesus ele vem sobre o cavalo e nós vamos começar a discernir, né? O que seria o cavalo? O que significa a palavra anjo no grego? A palavra anjo tem origem no termo grego agelos, que significa mensageiro, e são seres celestiais criados por Deus para serem mensageiros. Eles têm um propósito, foram criados com um objetivo, né? Então, o anjo no hebraico, ele é malach. Então, quando vocês verem uma palavra em hebraico que termine com CH, ele tem o som de 2 R's. É um R bem puxado. Então, nesse caso, em hebraico seria malach, mensageiro. É um ente espiritual que serve de elo transmissor entre o homem e o Criador. Sua existência é denotada em vários trechos da Bíblia hebraica e em diversos textos da literatura rabínica também. Então aqui nós vemos que existe esses seres criados por Deus para serem mensageiros da sua vontade, da sua palavra, né? E é interessante porque na palavra de Deus, como diz aqui, o anjo é uma palavra proveniente do grego mesmo, angelos, que significa mensageiro. Na Bíblia, o anjo pode se referir tanto a seres celestiais quanto ao ser humano, quando ele atua como um mensageiro de Deus. Então, essa palavra ela pode ser aplicada, meus irmãos, tanto ao ser celestial, ser espiritual, quanto aos seres humanos. Então, assim, a gente vê que em algum momento Paulo se relacionou, Paulo se dirigiu a si mesmo sobre a sua própria pessoa. Então, Gálatas 4,14 mostra para nós: embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, a recepção dos Gálatas para Paulo, eles não olharam para a sua deformidade, eles não olharam para a sua limitação, mas quando receberam Paulo como se fosse um anjo de Deus chegando, ou como se Paulo fosse o próprio Jesus. Então, vocês vejam como que o povo de Deus tratou Paulo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta solenidade, né? Realmente como recebendo um mensageiro enviado diretamente de Deus. Como um mensageiro inspirado, enviado do céu por Deus, anjo significa mensageiro, assim como está em Malaquias 2,7. Vamos abrir a escritura então? Malaquias 2, verso 7. Essa palavra, então, o malar, ele é usado aqui também em Malaquias 2,7. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então aqui fala que o sacerdote, ele seria um mensageiro direto de Deus.
Então, ele ouviria do Senhor, transmitiria ao povo. Ele seria um intermediário mesmo entre Deus e o povo. Seria um pequeno tipo de Cristo na terra, falando para o povo a sua vontade, né? Segundo Samuel 19, 27. Vamos dar uma olhadinha também. Segundo Samuel 19, 27 diz assim a nós, para nós. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei, meu senhor, porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer. Então aqui nós vemos, né, que o rei também era considerado como um anjo de Deus. Não é que ele fosse um anjo, mas ele era comparado a um anjo. É a mesma palavra aqui em hebraico que designa a importância desse rei, que seria um instrumento das mãos de Deus para se dirigir ao povo. Em hebraico oriental, para uma pessoa ser recebida com um maior respeito, né? Como estaria então Zacarias 12, 8. Vamos abrir lá? Zacarias, capítulo 12, verso 8. A gente vê qual que é a importância de Deus estar usando uma pessoa, né? A gente vê ali que Judá foi feito o cavalo do Senhor, né? Então ele estava sendo usado, ele era um veículo de locomoção forte, firme, estável para que o Senhor o utilizasse. E aqui está comparando também as pessoas, né, com esses mensageiros. Então, 12:8 de Zacarias. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Então, olha só que interessante aqui a descendência de Davi, né? Que Davi era um tipo de Cristo, a sua descendência seria então como o anjo do Senhor. E a gente acredita, né, irmãos, que como Deus ele tem a sua raiz e o seu ramo também, assim como o mal tem raiz e ramo, o Senhor tem a sua raiz e o seu ramo, seus ramos, né? E nós acreditamos que esses ramos, então, são os ramos da videira verdadeira. E esses ramos são os servos de Deus, né, que estão cheios do Espírito Santo. Os mensageiros de Deus, então Mateus 11:10, Lucas 7:24, 9:52 e Tiago 2:25, parecem usar a palavra da maneira mais usual, como um referente humano enviado por Deus mesmo. Então, mesmo no Novo Testamento, essa palavra mensageiro era aplicado às pessoas que estavam servindo a Deus, né? E aqui no dicionário bíblico, a palavra anjo também ela é aplicada a mensageiro enviado. Então, eu gostaria que os irmãos fizessem esse paralelo entre o cavalo que estava sendo cavalgado, né, pelo Senhor Jesus, e os mensageiros que ele está agora conduzindo para a sua obra de evangelismo, tanto no Antigo Testamento, que eles deveriam ser considerados como um anjo, como no Novo Testamento, que eles também agem como mensageiros de Deus entre o celeste e o terrestre, né? Esses mensageiros recebem esse título também. Pode passar. Pensemos, se o santuário e seu sistema foram dados a Israel como sombra do verdadeiro tabernáculo, que Deus erigiu e não o homem, então o homem designado também deve ter a sua contrapartida no dia do juízo antitípico. Então eu gostaria que vocês fizessem o paralelo na mente de vocês entre o cavalo, que está sendo cavalgado pelo Senhor, os anjos mensageiros de Deus que são guiados pelo Senhor, que são usados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo. E agora nós vamos começar a ver um personagem que aparece lá em Levíticos, né, no momento soleníssimo do ano, que era o dia da expiação. Então, a gente estuda o dia da expiação, faz o paralelo com 1844, a gente consegue ver os detalhes e relacionar a nossa realidade espiritual, mas pouco a gente fala sobre esse personagem que é o homem designado. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dele hoje. Então, em Levíticos 16, eu convido os irmãos a abrirem, Levíticos 16, no verso 1, a partir do verso 1 a gente vai ler até o 10, porque vai falar a respeito dessa cerimônia importantíssima, né, que ocorria no dia da expiação, como que era alguns detalhes que eram apresentados para nós. Então, Levíticos 16, versos de 1 a 10, diz assim para nós. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor. Então, vocês lembram desse episódio dos filhos de Arão que morreram porque ofereceram fogo estranho, né?
Então, depois desse episódio, olha a orientação que Deus dá, né? Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, o Senhor está dizendo que ele iria se manifestar e que Arão não poderia levar de forma leviana, entrando no Santo dos Santos para qualquer objetivo, mas que deveria ser de forma muito ordeira, segundo o que Deus fala. Com isso entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terás as calças de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com o cinto de linho, porá na cabeça a mitra de linho, essas são as vestes sagradas, por isso banhará seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outra para Azazel. Então apresentará o bode, sobre o qual cairá sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cairá a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Então, aqui mostra para nós a importância dos detalhes, né, que o Senhor pede para que fosse desenvolvido no dia da expiação, para que Arão, o sumo sacerdote, não morresse diante da face do Senhor, diante da sua manifestação ali no Santo dos Santos. Então, ele deveria entrar ali com um novilho já como oferta, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, todos os sacrifícios tinham a sua simbologia ali naquele dia, e Arão deveria fazer, então, uma oferta, né, pelo próprio santuário, que seria purificado. Arão deveria fazer uma oferta por si e por sua família. Então, vejam, irmãos, no dia derradeiro da expiação, Deus está preocupado em que nós possamos cuidar, né, de nossa família, que a nossa família esteja também purificada diante do Senhor. Acho que aconteceu algum probleminha aqui com a Nayara. Eu vou abrir aqui meu PowerPoint aqui só para poder ir acompanhando enquanto ela volta. Então, a nossa família precisa estar assim diante do Senhor também purificado. Não é só aquele que oferece, né, os sacrifícios. Mas também fala de 2 animais, 2 bodes que seriam escolhidos da congregação e que um deles receberia então a confissão dos pecados, ele morreria para pagar os pecados, e esse era um símbolo de Jesus. Então, esse bode que morre pelos pecados do povo, ele paga o pecado do povo, ele realmente simboliza Jesus, que derramou o sangue. Mas o outro bode seria escolhido para Azazel. Então, essa palavra Azazel, a gente até vai ver um pouquinho depois, mais tarde, o significado dela. Pode voltar um, Nayara, por favor, irmã? Voltar um slide. E aqui a gente vai ter também, em Apocalipse, no capítulo, aliás, desculpe, no Levíticos capítulo 23, também mostra qual que era a posição do povo nesse dia, né? Porque existia detalhes que Arão deveria cumprir pelo tabernáculo e por si, pela sua família. Deveria ter 2 bodes ali já preparados. Com certeza, irmãos, a tradição rabínica conta para nós que durante uma semana inteira o sumo sacerdote ficava num quarto separado e os pensamentos dele deveriam estar totalmente entrelaçados com o dia do juízo. Ele não tinha contato com pessoas, ele não tinha contato mesmo com a esposa, com os filhos, seus pensamentos todos deveriam estar fixados ali em todo o processo que seria desenvolvido no dia da expiação, né? E no momento de introspecção mesmo, de preparo para esse dia tão importante, né? E como é que deveria estar a congregação nesse dia? Então, a partir ali do verso 27 até o 32, a gente vai ler também. Levíticos 23, do 27 ao 32 diz: Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor.
Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do povo. Não fareis nele trabalho algum, e será estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas, desde a tardinha do dia nono do mês até a outra tarde, guardareis o vosso sábado. Então, aqui mostra para nós que esse dia era um dia soleníssimo, e ele também era chamado de sábado, né? Apesar de não ser o sábado do sétimo dia em todas as vezes que fosse o dia da expiação, poderia cair em algum outro dia da semana. Contudo, a santidade desse dia deveria remeter o pensamento do povo à guarda do sábado do sétimo dia. Então, não era dia de trabalho, as pessoas não deveriam estar envolvidas com o trabalho secular, não deveria estar envolvido com as brincadeiras, com as conversas corriqueiras, né? Mas sim com os pensamentos voltados para o juízo de sua própria alma. Então, ali já teve os 10 dias do toque de trombetas, que era algo que trazia assim, uma solenidade, um temor. Eu fico imaginando se fosse hoje nos nossos dias, né? A gente ali, pertinho do dia da expiação, ouvia aquela trombeta tocando longe e chegando para nós o aviso, né? O seu nome estará passando em juízo em breve. Essa é a sensação que nós temos que ter hoje, sabe, meus irmãos? Não é de viver uma vida de medo, mas é de viver uma vida na presença do Senhor, sentindo a presença do Senhor, assim, vendo pela fé, como Enoque via, né? A presença do Senhor e tendo a certeza de que, como ele desenvolveu, ele, ele desenrolou todo o processo com Israel nos dias anuais, né, que era dia de expiação, assim está sendo no nosso tempo. Nós estamos vivendo um dia de expiação, né? E uma coisa é certa, se nós avançarmos o tempo e passarmos como 144 mil e não passarmos pela morte, nós sabemos, né, que nosso nome estará sendo julgado um pouquinho mais para frente no juízo dos vivos. Mas se algum de nós descansar o sono da morte, nosso nome passará por juízo antes. Então, a gente tem que ter assim em mente que hoje, né, nos dias atuais, nós temos que ter essa aflição de alma, né? E, e é interessante porque essa palavra aflição no original grego, ela significa jejum mesmo. Então, as pessoas, esse era um dia de jejum, as pessoas jejuavam, né? Então, a aflição ali dos pensamentos, a questão de estar com a barriga vazia, não podendo confiar em si mesmo, né? Isso deveria trazer alta santidade para esse dia. E assim, a questão é que aqueles que não afligissem suas almas, que não entrassem digamos assim, no espírito desse dia, né? Nessa disposição desse dia, essas pessoas, elas eram extirpadas do povo, né? Então, é algo assim muito, muito, muito sério mesmo, tá? Pode passar, né? Os dois bodes, né? No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançava-se sorte sobre eles, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Aqui então nós temos uma tradução, né? Gostaria só de falar um pouquinho para vocês. Essa palavra bode emissário, ela traz um significado, certo? Mas não é a palavra original que aparece. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o significado de bode Azazel. O bode sobre a qual caía a primeira sorte deveria ser morto como uma oferta pelos pecados do povo. E o sacerdote deveria levar seu sangue para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Então veja só, né? Ali estava no meio, era bem centralizado o santuário, né? É uma coisa linda a disposição das tendas, das barracas dos moradores de Israel. O santuário ficava bem no centro, qualquer um poderia encontrar o santuário, certo? E fala assim que ele estava habitando em meio à imundícia de seu povo, e é isso mesmo que acontecia. Deus estava ali com a sua habitação no meio, né, daquele povo que infelizmente era tendencioso, era dado ao pecado, e precisava se fazer uma limpeza espiritual no santuário, e isso era feito através do sangue desse primeiro bode que era consagrado ao Senhor, né, simbolizando Jesus.
E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Antes que o bode tivesse desta maneira sido enviado, não se considerava o povo livre do fardo dos seus pecados. Cada homem deveria afligir sua alma, enquanto prosseguia a obra de expiação. Toda ocupação era posta de lado, e toda a congregação de Israel passava o dia em humilhação solene perante Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Então a gente vê que o segundo bode também recebia confissão de pecados. Só que não era para pagamento, porque o único que paga pelo pecado é o primeiro bode. Ele paga. O segundo, ele era levado à terra do deserto para o apagamento dos pecados. Então, os filhos de Israel não eram considerados livres do pecado enquanto o bode não fosse levado ao deserto. Então, vocês vejam que Cristo, ele faz uma obra de pagamento na cruz, mas lá no santuário celestial ele está fazendo uma obra de apagamento dos pecados. Então, esses pecados que vão sendo apagados do santuário celestial, irmãos, eles vão ter que ser depositados sobre alguém que pague pela sua indução. Então, Jesus paga o resultado, mas alguém vai ter que ser responsabilizado por ter induzido o povo que se arrependeu a pecar. Então você veja que todos os pecados confessados, eles vão ser colocados sobre a cabeça do bode. Mas e aqueles que não foram confessados? Aqueles que não foram confessados, irmãos, ficaram sobre os que foram extirpados. O pecado foi aniquilado neles, porque estavam agarrados ao seu pecado. Então vai ser posto sobre o segundo bode todos os pecados confessados e que foram perdoados. Pode passar. O ato final. Então, o serviço do santuário no dia da expiação não terminava com o juízo do povo de Deus. Azazel é um nome hebraico que significa, ali tem a palavrinha em hebraico, né? Ele é mencionado no Antigo Testamento, no livro de Levítico, e é associado a um bode expiatório e a um anjo caído. Então, quando esse nome foi dado para o segundo bode, Azazel, ele significa assim, o bode que é expiatório, que leva a culpa, né, que ele se torna culpado pelos pecados, mas também ele era considerado um anjo caído que introduziu aos humanos ao conhecimento do proibido, né? Um líder de anjos rebeldes, uma figura demoníaca associada à rebelião contra Deus, a própria personificação do mal. Então, essa palavra Azazel, ela chega a ser muito mais pesada que a palavra emissário, né? Porque ela realmente evoca ali um peso bem profundo da personificação do mal estar sendo vista. Então, realmente, quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viam o Cordeiro de Deus, né? Mas quando olhavam para Azazel, eles olhavam como sendo o próprio Satanás, e sendo o merecedor, então, né, de pagar, de ter os pecados depostos todos sobre si, então, para que nele e na sua memória ele fosse apagado, né? O representante do mal precisava ser levado para fora do acampamento, levando sobre si os pecados cometidos pela congregação de Israel, que foram confessados em arrependimento. Pode passar. E quem é o homem designado? Então, Levíticos 16 fala assim para nós, nos versos 21, 22 e 26. E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre eles todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e em todos os seus pecados, e os colocará sobre a cabeça do bode, e o enviará pela mão de um homem designado, apto, preparado, escolhido para o deserto. Então, esse homem, irmãos, ele era um homem que estava apto para fazer essa função. Ele era um homem preparado, um homem escolhido para isso, né? Verso 22, o bode levará sobre si todas as iniquidades deles até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. E aquele que tiver soltado o bode expiatório lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no acampamento. Então, veja só, esse homem ele era escolhido, que ele era apto para essa função, eu não consigo acreditar que ele era escolhido de última hora, por exemplo, né? Quando o homem designado é escolhido? Qualquer homem, olha as perguntas, né? Qualquer homem poderia ser designado para esta tarefa?
Será que era qualquer homem do acampamento que podia fazer isso? Ah, ó, vem aqui você que vai levar agora o bode para o deserto. Será que era assim? Viam que quem sobrava e não era extirpado do povo? Será que eles escolhiam assim bem no momento derradeiro? Tipo, vamos ver quem sobrou aqui que não foi eliminado, vamos pegar algum desses. Para conduzir o culpado de todos os pecados, poderia ser alguém acovardado ou fraco. Irmãos, vocês vejam que ele teria que levar o bode amarrado para um deserto longínquo, a ponto do bode não ter possibilidade de voltar com as suas próprias pernas para o acampamento. Então, os pecados eram depositados sobre ele para ser apagados, e a sua memória deveria ser apagada mesmo, né? Estão pedindo aqui para as pessoas verificarem o áudio, para ver se o microfone está aberto, irmãos, que está tendo aqui uma microfonia. Se vocês puderem verificar e fechar os microfones. Pode passar, Nayara. Como ele era? Irmãos, vamos pensar um pouquinho a respeito do homem designado? Como ele se comportava? Como que ele foi visto? Por que que ele foi escolhido, né? O homem designado, ele era um cooperador de Deus? O homem designado, ele aborrecia o pecado e amava a palavra? Será que ele sentia o verdadeiro arrependimento pelo pecado? O homem designado era alguém que por Cristo venceu as tendências hereditárias e cultivadas para o mal? Ele era alguém forte para poder conter as marradas do bode? Vocês sabem que a ovelha ela anda mansamente, mas o bode, quando ele não quer ir para algum lugar, irmãos, é muito difícil de conduzi-lo. Então vocês imaginem a luta do homem e do bode, e esse homem tendo que puxar o bode, empurrar o bode e levar o bode até uma terra onde ele não pudesse voltar, né? Com a obra do homem. Com a obra do homem designado, estava encerrado todo o serviço do dia da expiação no serviço terrestre. E a obra de Cristo será encerrada com o mesmo paralelo. Juízo feito, nosso sumo sacerdote não mais intercede. Então, Apocalipse 22, 11 vai mostrar para nós o que ocorre após a finalização da intercessão de Cristo. Agora a gente vai relacionar, fazer esse paralelo do homem designado, né, com o fim de Satanás. Apocalipse 22, 11, chega o momento então que Cristo ele acaba sua intercessão. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Então a gente vê assim que chega um ponto que a intercessão acaba. E o que acontece depois? Pode passar. A voz de Deus, então, foi ouvida pelos profetas, que ele havia designado para uma obra especial e para levar uma mensagem especial. Ele os mandou repetir as mesmas palavras repetidas vezes. Ele tinha uma mensagem preparada para eles que não seguia os caminhos e a vontade dos homens, e isso ele colocou na boca deles e os proclamou. Ele garantiu que o Espírito Santo lhes daria linguagem e expressão. Aquele que conhecia o coração lhes daria palavras com as quais alcançar o povo. Irmãos, quando Cristo encerra a obra no céu de intercessão, é porque também encerrou-se a obra aqui na terra. Os homens que Cristo tinha designado a levar a última mensagem cumpriram o seu papel. Cristo colocou na boca deles as suas palavras, deu linguagem e expressão para que as pessoas pudessem compreender. Essa mensagem não era uma mensagem que era feita de vontade dos homens, não era uma mensagem que era de vontade humana, mas era a mensagem divina que Deus gostaria de falar para o seu povo, e usou os seus mensageiros, usou os seus cavalos de peleja, usou seus homens designados para isso. Então vocês vejam que o plano de Deus é trabalhar através de seus instrumentos, seus vasos de barro escolhidos, e os homens são honrados quando ele os coloca como seus mensageiros designados, preparados, escolhidos para isso. O trabalho de pregar a palavra, apresentando Cristo crucificado como Redentor do mundo, possui as credenciais divinas, e a prova de seu caráter sagrado é dada na conversão das almas. Então, como é que eu sei que as mensagens que estão sendo pregadas, elas realmente estão vindo de Deus? O que vai testificar que essa mensagem é poderosa e vida dos céus é a conversão de almas. Então, veja que a obra de Deus encerrando no céu, encerra-se aqui também. Pessoas designadas levam uma mensagem que pessoas necessitadas precisam ouvir. Pode passar. A descida de um anjo.
Em Apocalipse 20, do 1 ao 3, fala para nós a respeito de um anjo que prende Satanás. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo sem fundo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Então agora é visto aqui um anjo que desce do céu. Incrível que as mensagens angélicas que a gente vai ver também, o anjo voa pelo meio do céu. Se ele voa pelo meio do céu, ele veio de onde? Também veio do céu, está voando pelo céu, levando 3 mensagens. Aqui é visto um outro anjo agora, que também desce do céu, mas a obra dele é a obra de conduzir o dragão, que é a antiga serpente e o diabo Satanás, amarrá-lo, e ele ficará na terra como um abismo, ficará preso à terra como um abismo, por 1000 anos. Qual era a forma, o porquê que esse anjo vem para amarrar o dragão, para prendê-lo, para que ele não mais enganasse as nações? Então, a obra de engano aqui deveria ser desmascarada. Então, o dragão, a antiga serpente de Satanás, ele não mais poderia enganar pessoas. E como é que a gente mostra o engano, irmãos? Como que a gente expõe o engano? É mostrando a verdade. Então, a única forma que nós temos de expor um engano, uma mentira, é expondo a verdade. Então, a obra desse anjo que desce do céu é expor a verdade, e assim o dragão será preso. É desta forma. Pode passar. Apocalipse 14 mostra para nós o primeiro anjo, segundo anjo e terceiro anjo. Quem são estes? São mensageiros que Deus usa para proclamar as 3 mensagens angélicas. Então você veja que o primeiro anjo ele é visto como um anjo só, irmãos. Mas quantas pessoas que proclamaram a obra, proclamaram a mensagem em 1843, 1844? Muitas pessoas proclamaram a mensagem de juízo. A mensagem de juízo não foi proclamada exclusivamente por Guilherme Miller. Ao redor do mundo, muitos estavam proclamando, mas aqui eles são vistos como um anjo só. Segunda mensagem, também, né, caiu, começou a ser pregada ali em 1844. Quando prega-se a segunda mensagem, irmãos, é visto um anjo, mas é um grupo de pessoas que prega. E aqui na mensagem do terceiro anjo, que é a justiça pela fé, quantas pessoas hoje estão pregando a mensagem de justiça pela fé, irmãos? Mas eles são vistos como um anjo por João. Por quê? Porque a unidade vem a respeito do pensamento, vem a respeito da ação, vem a respeito da intenção. Quando Paulo diz assim, ó, nós temos a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios 2, né? Nós temos a mente de Cristo. Mostra que todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles têm uma única mente. Então ali Apocalipse 14, 12 diz, né? Aqueles que guardam o nome de Deus têm a fé de Jesus. Então eles têm a mesma fé. Então são esses os pontos de unidade. É a verdade, a mensagem, a mente, a disposição, como está escrito lá em... Deixa eu ver agora, me fugiu aqui. É Filipenses, eu acho. Que fala a respeito de Jesus, que nós devemos ter a mesma disposição que Cristo tem, o mesmo sentimento, a mesma mente. Então, assim, há pessoas que são vistas como sendo um. E vocês lembram da oração sacerdotal de Jesus, em João 17? Jesus diz assim, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Então, a unidade faz com que esse grupo de pessoas que pregam a verdade sejam vistos como um só. É uma só mente, um só coração, um só propósito, uma só mensagem. Eles são vistos como um. Então, esse anjo que desce para prender o dragão, ele é um anjo, mas ele é um símbolo de um grupo de pessoas que vai ter a mesma mente, a mesma mensagem que vai mostrar o engano de Satanás. E qual é o maior engano de Satanás, irmãos? A gente já vai ver, né? Pode passar. O homem designado, o anjo mensageiro e os 144.000. Vamos fazer esses paralelos, né? Então, aqui, ó, quais são as características, né? Apocalipse 6:17 termina com uma pergunta: quem são aqueles que vão subsistir? Então, nós sabemos que o homem designado, ele subsistia ao dia da expiação. Os anjos mensageiros, ou os mensageiros terrestres, eles também subsistem em meio a uma raça de pessoas pecadoras impenitentes. E os 144.000, eles subsistem ao juízo divino também. Então, eles ficam de pé. Apocalipse 7:4 fala para nós que eles estão selados com o selo de Deus em suas testas.
né? Então, o homem designado, ele teve a aprovação de Deus, porque ele não foi extirpado no dia da expiação. E os 144 mil, eles também não são extirpados. E eles também, inclusive, nem morrem como mártires. Eles passam, sem passar pela morte, por esse período todinho de tribulação, eles têm o selo do Deus vivo. É o mesmo selo que foi apresentado quando Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Ele também foi reconhecido pelo Deus vivo que livra e salva. Então, 144 mil também vão ser reconhecidos por ter na sua fronte o nome do Deus vivo que livra e que salva, né? Apocalipse 14, 7, 14 e 15, eu convido os irmãos para nós abrirmos juntos. Apocalipse 7, versos 14 e 15. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, né? Então, olha aqui o momento de tribulação, verso 16, eu não acrescentei, mas nós vamos ler. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, e nem calor algum. Então, aqui mostra para nós um grupo de pessoas que não é a totalidade dos salvos, mas são aqueles que vão servir ao Senhor no seu templo. Eles vão estar diante da face do Senhor e eles passam pela morte, e aqui fala que eles nunca mais terão sede. Por que será, irmãos? É porque eles vão passar por um momento onde houve sede. Tanto sede física quanto a sede espiritual em toda a terra, porque as pessoas estarão de mar a mar buscando a palavra e não a encontrarão. Eles mesmos não têm sede, irmãos, mas eles estão vivendo um momento de uma secura terrível espiritual, quando o Espírito Santo se retira. Quando Jesus encerra a intercessão no céu, o Espírito Santo se retira da terra. Permanece somente naqueles que o aceitaram como Senhor, como Rei, como Redentor, que aceitaram, que estavam em Cristo e Cristo estava neles. Somente esses, irmãos, vão estar saciados, mas o restante da terra estará num momento terrível de sequidão. Fala que nunca mais terão fome. Nunca mais eles serão completamente saciados espiritualmente, mas aqui fica bem demonstrado que haverá um momento de fome, mas não de pão, mas de ouvir a palavra, e eles vão enfrentar esse momento na terra. E aqui fala que o sol não mais cairá sobre ele, né? E nem calor algum, porque nós sabemos que será dada autoridade ao sol para queimar os homens. Então, essas pessoas que estão sendo designadas para passar por esse momento, elas enfrentarão tudo isso e subsistirão pelo poder de Deus. Nada de ser humano aqui, irmãos. Mesmo da questão da justiça pela fé, que o tecido ele é feito nos teares celestiais, não há nem um fio de feitura humana, a mesma coisa vai estar acontecendo com a sua força, a força que vai ser dada para essas pessoas. Não terá nada de humano aqui. Será o poder divino reinando soberano em seus corações, né? Apocalipse 14, do 1 ao 5, fala para nós sobre o seu comportamento, né? Eles são vistos sobre o Monte Sião, irmãos. Olha que coisa extraordinária, né? 144 mil que se achava escrito em suas frontes o nome do Pai. Então, eles refletem o caráter do Senhor, é por isso que eles subsistem. Eles não subsistem porque são bonzinhos, porque tem alguma virtude neles, né? De forma nenhuma. Mas eles subsistem porque o nome do Senhor foi colocado sobre as suas frontes. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. A voz que eu ouvi era como de arpista que tocava as suas harpas e cantavam um cântico novo. Olha que a vida transformada é louvor para Deus. O que sai da boca de uma pessoa transformada é louvor para Deus. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Esse cântico é o cântico da sua experiência, é o cântico da sua experiência com Deus, é o cântico da sua caminhada com o Senhor. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, eles não foram dados ao ecumenismo, não traíram nunca a confiança do seu Senhor, porque eles são virgens. Eles são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Eles seguiram o Cordeiro até a cruz, eles entraram no lugar santo, eles entraram no lugar santíssimo pela fé, suas orações subiram até lá, porque lá estava a âncora de sua fé. Então eles foram seguindo e pela convivência, pela comunhão, pela intimidade com Deus, eles puderam estar diante do Senhor e foram preparados para viver a eternidade com o Senhor. E na sua boca não se achou engano, por isso que eles são representados pelo cavalo branco.
a sua pureza, né? Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não há repreensão alguma, né? Assim como a gente lê o livro de Daniel, a gente não vê repreensão nenhuma para Daniel. A gente, a gente vê assim que é, a personalidade de Daniel foi usada, mas o caráter de Daniel não era mais o dele, né? Era Cristo nele. Assim como 144 mil é Cristo neles, né? Assim como um homem designado que não pode ter sido escolhido de última hora, o fruto dele testificava de quem ele era, por isso ele foi chamado para ser designado, para poder levar aquele bode que dava, né, marradas nas direções e era rebelde, não queria ir para o deserto. Este homem forte, né, pôde levá-lo para o deserto. Nós vemos Apocalipse 14, 12, né, a perseverança, aquele que não desiste, né, que persevera até o fim, ele guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus, né. Apocalipse 3, 21, a gente vai abrir Apocalipse 3, 21 juntinhos aqui para a gente ler. Eles estarão vivos no último período da última igreja. Estão vivos no último período da última igreja. E eles recebem esse conselho: ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então a gente vê que eles aprenderam a ser vitoriosos com Jesus. Eles venceram como Jesus venceu. E qual foi o modelo da vitória de Cristo? Condenou o pecado na sua carne. Condenou o pecado na carne. Esse é o modelo da vitória de Jesus Cristo. É declarar que lá vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim, não com os lábios, mas com uma vida irrepreensível. E essa é a proposta que Deus faz para os seus filhos, aqueles que Ele está chamando para serem os homens designados, que aparecem como um só, porque tem só uma mente, um só caráter, um só intuito, uma só vontade. Então, esse é o chamado de Deus, né, para os vitoriosos, à medida que Cristo, o modelo, é sempre mantido diante dos olhos do Espírito. Formar-se-ão novos hábitos, poderosas tendências hereditárias e cultivadas serão subjugadas e vencidas. O amor próprio será lançado ao pó, os velhos hábitos de pensamento serão sempre resistidos. O amor da supremacia será visto em seu caráter real, desprezível e será vencido. Glória a Deus por isso. Cristo não veio salvar os homens em seus pecados, mas de seus pecados. Ele tornou possível que tenhamos um caráter santo. Não vos contenteis, portanto, com defeitos e imperfeições, embora devamos buscar diligentemente a perfeição de caráter. Precisamos lembrar-nos, porém, de que a santificação não é obra de um momento, mas de toda a vida. Paulo disse: dia após dia morro. 1 Coríntios 15, 31. A obra de vencer deve prosseguir dia a dia. Cada dia temos de resistir à tentação, obter a vitória sobre o egoísmo em todas as suas formas. Irmãos, a maior batalha não é nós contra o bode. A maior batalha acontece antes, irmãos, quando nós estamos chamando para ser designados. Porque a batalha que aquele homem venceu antes de ter que levar o bode para o deserto foi vencer o seu próprio eu. É o vencer o próprio eu que é mais difícil, irmãos. É mais difícil do que levar um bode. Então, a nossa própria luta hoje, irmãos, é o nosso eu, é não fazer a vontade da nossa própria carne, é não seguir os nossos próprios planos, mas é viver de toda palavra que sai da boca de Deus pela fé. É ter essa palavra entronizada no nosso coração. Pode passar. Vindicado, Ezequiel 36, 23, mostra um momento que Deus está aguardando. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então, irmãos, quando aquele homem ele é levantado no dia da expiação, todos sabem que ele é o homem designado, que não há ninguém que o acompanha. Ele vai direto para pegar o bode. E ele tem a possibilidade de olhar o sacerdote naquele dia, irmãos, frente a frente, quando o sacerdote entrega na mão dele o bode para ser levado. Só ele da congregação tem essa experiência. Em Ezequiel 36, 38, tal como as ovelhas santificadas, como as ovelhas de Jerusalém, suas solenidades, assim também as cidades desertas serão cheias de rebanhos de pessoas, e saberão que eu sou o Senhor. Quando, irmãos, que vai ser cheia a cidade santa, irmãos? Quando? É quando o caráter de Cristo for vindicado. Quando o caráter de Cristo for vindicado, irmãos, então é aí que virão as multidões de ovelhas para fazerem parte do aprisco do Senhor.
vitoriosos sobre o eu. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Estudada e obedecida a palavra de Deus atua no coração, subjugando todo atributo não santificado. Irmãos, é aqui que Deus diz: haja luz para nós. Todo dia, quando nós abrimos a Bíblia, né, o Espírito de Profecias, Deus está dizendo: haja luz em nossa vida. E assim nós vamos sendo libertos das trevas, do erro, do engano, e libertos de nós mesmos, né? É o Espírito que torna eficaz o que foi executado pelo Redentor do mundo, e pelo Espírito é pelo Espírito que o coração é purificado. Pelo Espírito, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer quantas? Todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal, e para imprimir seu caráter na igreja. É o privilégio de todo filho e filha de Deus ter a presença permanente de seu Espírito. Glória a Deus por isso. Deus aceita aqueles que crucificaram o que, irmãos? O eu. E os torna vasos de honra, são nas mãos dele como barro nas mãos do oleiro. E Deus opera sua vontade por intermédio deles. Deus opera sua vontade por intermédio deles. Tais homens e mulheres recebem poder espiritual. Cristo vive neles e o poder de seu Espírito lhes assiste os esforços. Entendem que devem viver neste mundo a vida que Jesus viveu, uma vida isenta de todo egoísmo, e ele os capacita a dar a seu respeito um testemunho que atrai as pessoas à cruz do Calvário. O detalhe é, irmãos, Cristo vive neles. Não é uma natureza humana melhorada, irmãos. Não é algo reformado, mas é uma nova vivência. Nós somos preenchidos por Cristo. O Espírito Santo alcança aqui a coisa mais importante, mais linda, pelo qual nós devemos orar todo dia, que é formar Cristo em nós a esperança da glória. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Podemos vencer, sim, plena inteiramente. Jesus morreu a fim de prover-nos um caminho de escape, de modo a poder vencer todo o mau temperamento, todo o pecado, toda a tentação e, por fim, sentar-nos com Ele. Olha, irmãos, que texto poderoso, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 144. Então, o próprio Jesus nos dá essa possibilidade, né? Por que, irmãos, que será necessário esse momento? Veja que o homem designado, ele levava o bode para o deserto no momento em que não havia mais intercessão no santuário. E mesmo assim, irmãos, ele não poderia pecar, não poderia surgir no coração dele ali um mau sentimento, não poderia ele ficar pensando naquele momento de caminhada até o deserto longínquo, ter maus pensamentos, maus sentimentos, palavras, ele não poderia xingar aquele bode, irmãos, ele não podia se irar com aquele bode que estava dando marradas, não é? Então, olha só, o 144 mil, irmãos, eles também vão viver no momento onde não vai mais haver intercessão, porque a obra foi completada no coração deles. Então agora eles vão viver uma vida tão plena do Espírito Santo que realmente Cristo estará vivendo neles. Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver a vida de um Deus santo, sem intercessor. Cantavam um cântico, um novo cântico diante do trono. Quem são essas pessoas, irmãos? Quem são eles? O cântico que ninguém podia aprender senão os 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro. Hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144 mil, pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Pode passar. Então, por que, irmãos, que eles são preparados? Para que eles são preparados? A obra a realizar. O caráter será visto, né? Será visto de todos o caráter desses. E assim como o homem designado naquele dia, quando ele estava de pé e ia buscar o bode para levá-lo ao deserto, com toda a sua dedicação e fé que o Senhor o daria força para conduzi-lo naquele momento. Só existe uma forma, irmãos, de nós conduzirmos Satanás ao deserto, que é pela vitória sobre o pecado.
é a vitória sobre o nosso próprio ego, é a vitória sobre o nosso próprio eu. Existe o livro, né, do pastor Jones, né, que é Mensagem de 1893, que ele fala do amor ao eu. Ele fala, irmãos, para a congregação, se você está aqui, está preocupado com sua índole, é melhor que você não venha mais aos cultos, porque você vai atrapalhar as pessoas no momento que elas tiverem que tomar a decisão. Se você está aqui, está preocupado com seus bens, com o que você vai perder, você não está preparado para isso, então é melhor você não vir mais, porque você vai atrapalhar aqueles que quiserem seguir, que vão perder tudo por Jesus. E nós estamos vivendo esse momento, irmãos, de que estamos lutando contra o próprio eu. Estamos ali aprendendo a lutar com a palavra de Deus, não é fácil, às vezes a gente escorrega e cai mesmo. E nós temos que pedir a Deus humildemente perdão, reconhecer nossas falhas e suplicar a Deus que haja mais do Espírito em nós para que a vitória seja certa. Nós precisamos dessa vitória, porque é assim que Satanás deixará de enganar as nações. Vocês lembram que quando é visto aquele anjo que desce do céu, ele prende o dragão, que é a antiga serpente de Satanás, para que não mais enganasse. Então, na vida desses, a verdade será exposta. Que é possível vencer, sim, como a gente leu agora. É possível vencer, sim, completamente. E hoje nós temos, infelizmente, muitos homens que são ditos homens de Deus, que estão pelos púlpitos dizendo que nós nunca vamos parar de pecar, irmãos. Que isso não é possível, que Jesus veio com vantagem sobre nós. Isso nunca é verdade. O Sr. White disse que se ele tivesse tido qualquer vantagem sobre a nossa vida, ele não poderia ter sido o nosso modelo. Então, irmãos, nós temos que cuidar, porque é a palavra de Satanás que diz que os homens não podem parar de pecar. Não podem. E quando nós vemos alguém que assim diz, irmãos, nós temos que ter misericórdia daquele que ainda não entendeu a verdade. Mas para aquele que está rebelde contra a palavra de Deus, irmãos, nós devemos nos prevenir, porque está sendo um ventríloco de Satanás. Então Jesus veio para dar a vitória. Quando ele mudou o nome de Jacó para Israel, mudou porque através da luta contra o próprio eu, a luta contra o próprio ego, então Jacó vence ali os seus pecados acariciados. Ele venceu os seus pecados acariciados, ele se entregou ao Senhor verdadeiramente. É verdade que ele ficou ferido na sua perna para nunca mais esquecer da sua batalha, assim como Paulo também teve ali os espinhos da carne para nunca mais esquecer da sua batalha de vencer o seu próprio ego. Muitas vezes hoje, irmãos, nós também estamos marcados pela luta. A luta na casa, a luta na própria família, a luta no apetite. Às vezes nós estamos marcados, irmãos. Às vezes nós tivemos uma doença grave, que foi resultado de nossa própria transgressão, vai nos deixar marcas. Às vezes nós tivemos um problema muito grave, às vezes fomos humilhados, expostos em alguma coisa por causa do nosso pecado, isso vai nos deixar uma marca. Mas a questão é, irmãos, que tudo será apagado. Nós podemos vencer, sim, completamente como está escrito. Visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás. Ele cumprirá a pena final. Assim, no cerimonial típico, o ciclo anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário. Em tais condições, no ministério do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou o seu lugar, ensinava-se ao povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ministério de Cristo. E uma vez ao ano, sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a final purificação do universo, do pecado e dos pecadores. Então aqui nós vemos que todos os dias era ensinado a eles a obra de Jesus. Então essa, irmãos, é a mensagem da justiça pela fé, onde Cristo é colocado no centro. É Ele no centro, não o homem. É Ele no centro, como sendo a mola propulsora da obediência. Não é por obedecermos que nos parecemos com Jesus, é por nos parecermos com Ele em caráter que a obediência será vista. É por contemplarmos a Cristo todos os dias. É por nos sentirmos seguros apenas ouvindo a palavra de Cristo. Ouvindo das palavras, ouvindo a Bíblia, o Espírito de profecias, ouvindo o testemunho de pessoas que foram transformadas, que foram vitoriosas. É assim que nós vamos todos os dias vivendo a verdade da justiça pela fé. E vamos sendo transformados na nossa mente, no nosso coração.
E quando nós estivermos prontos, irmãos, então nós somos um homem em Cristo. Um. Somos um em Cristo Jesus e vamos ser vistos então como aquele homem designado que representa um grupo de pessoas. Nós vamos ser vistos como aquele cavalo que representava Judá todinho e vamos ser vistos, irmãos, como realmente aquele anjo que desce para prender o dragão. Então, que Deus, nosso Senhor, nos ajude. Nós vamos ver ali a última imagem. Sejamos este homem designado. Estejamos à disposição do Senhor. Hoje o convite é para isso, para que nós possamos entender que alguém levará o bode para o deserto. E nós estamos sendo convidados para fazer isso, através de nosso viver. Que Deus nos ajude. Que essa corda forte, que é a palavra de Deus, não arrebenta jamais, mas que Ele nos dê firmeza espiritual, para que nós possamos conduzir essa obra que foi colocada sobre nossos ombros. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude, que a santidade de Deus seja vindicada, que todos aqueles hoje que vivem na terra possam contemplar o que é que Deus pode fazer pelo homem. Esta é a obra do Evangelho, esta é a obra da justiça pela fé, e ela será encerrada com um grande poder, para que o nome de Deus seja exaltado mais uma vez. Eu convido a todos para que nós possamos orar neste momento e encerrarmos o nosso estudo. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por essas verdades profundas que o Senhor nos mostra na tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tudo tem um significado e não há uma única palavra posta na Escritura, Pai, que não seja importante para que nós tenhamos conhecimento. Querido Deus, nós não somos nada aqui, Pai. Nós somos trapo de imundícia, é a nossa justiça. Nós somos como um vaso quebrado, Senhor. Mas confiamos no grande oleiro, que Ele nos fará vaso novo, virado com a boca para cima, limpos para receber o aguaceiro da chuva serôdia, Senhor. Pai, nós sabemos que grande é essa obra que o Senhor está realizando no céu e que o Senhor vai usar, meu Deus, teus filhos aqui na terra, Senhor, para que o Senhor seja conhecido, vindicado, Senhor. Nós somos falhos, Senhor, mas suplicamos ao Senhor em nome de Jesus que nos ajude. Nos ajude a vencer o nosso próprio eu, Senhor, nosso ego, porque somos nós que nos boicotamos, Senhor. Ajuda-nos a fazer, Senhor, meu Deus, aplicar as nossas energias, Pai, aplicar as energias na tua direção, na direção da tua palavra, Senhor. E que a palavra nos limpe completamente, que o Espírito Santo, Pai, coloque em nós essa natureza divina, maravilhosa, Senhor, para que nós possamos deixar o Senhor reinar em nós. Que não seja mais a nossa vida, mas que seja Cristo em nós, a esperança da glória. Por favor, fica conosco, Pai. Livra-nos do mal e faz de nós um só, como Jesus orou, que eles sejam um, que nós sejamos um, como o Senhor e o Pai são um também. Por favor, Senhor, batiza-nos hoje, com chuva temporal e serôdia, que ambas façam a obra designada em nossas vidas. Ajude os esposos, as esposas, os filhos, os parentes, os amigos, os irmãos de fé. Ajude, Pai, todo sincero nessa terra, Pai, que todos possam contemplar a tua face, Pai, através de teus servos. Livra-nos de todo o mal, Pai. Nós não merecemos nada, Senhor, mas te suplicamos tudo isso, meu Deus, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, amado Salvador. Amém.